Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar início a mais uma das nossas aulas do 7º ano e hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do semestre passado, onde nós estudávamos lendas. E aí, através dessas lendas, nós conhecemos algumas lendas da cultura brasileira, principalmente dos indígenas, como por exemplo a lenda do Guaraná, que tenta explicar fatos que são incompreensíveis para a mente humana. Dessa forma, nessa unidade ou nesse capítulo, nós vamos dar continuidade a esse mesmo patamar, esse mesmo roteiro em que nós temos histórias que tentam explicar alguns fatos e acontecimentos que são incomuns à compreensão humana, principalmente dos povos antigos. Então, diante disso, nós temos aí no Brasil, ou com os indígenas, as lendas que explicam, por exemplo, o nascimento do rio Amazonas, enfim, outras e muitas coisas que são inexplicáveis para o homem ou para os indígenas. E normalmente essa lenda tem um cunho sobrenatural. Assim, nós temos algumas lendas brasileiras que são bem famosas, mas para seguir essa mesma linha, nesse capítulo desse semestre, nós vamos dar continuidade ao estudo do que seriam os mitos. E aí vem aí a ideia da mitologia. Então, quando eu estou falando em mitologia, eu estou falando de um conjunto de crenças que busca explicar alguns fatos sobrenaturais. E aí você pode ver que existe até uma certa particularidade, até uma certa semelhança com a lenda, porque os mitos também tentam explicar fatos que são inexplicáveis para os humanos, para a ciência até aquele momento. E aí, juntamente com isso, nós temos a criação dos mitos, que tem aí uma forte tendência na cultura grega, em que eles eram politeístas, e como eles não tinham explicação para todas as coisas, criavam histórias para tentar dar verdade, passar valores e costumes a algumas coisas que eles não conheciam. E a partir daí surgiu os mitos. Ao longo do século II a.C., começaram assim a misturar a cultura grega com a romana, visto que o Império Romano invadiu praticamente todo o mundo, e a partir daí eles começaram a doutrinar outras culturas. E houve assim uma imersão da cultura grega na cultura romana. E assim, os deuses gregos, que eram deuses que buscavam explicar vários acontecimentos, vocês sabem que os deuses gregos existem vários e para vários tipos, né? Tem vários e para vários tipos, como a deusa do amor, Zeus, o rei dos deuses, temos Ares, o deus da guerra, enfim, existem um deus para explicar cada fato. E essa mitologia grega ganhou uma correspondência na mitologia latina, na cultura romana. Quer dizer que para cada deus grego, os romanos criaram também um deus equivalente, ou um deus parecido. E aí, juntando esses dois costumes, essas histórias eram passadas adiante para explicar vários acontecimentos, coisas que os homens não tinham explicação até o momento, como por exemplo a ideia do Atlas, o deus que foi condenado a segurar o mundo nas costas, e esse aqui é uma prerrogativa grega. Da mesma forma, nós temos assim uma forte relação entre os deuses gregos e os humanos. Então, os politeístas da época, como os gregos eram, eles acreditavam que eles eram semelhantes aos deuses, e os deuses só tinham a imortalidade, mas eles tinham todas as outras características humanas. Assim, eles acreditavam que os deuses eram também parte humanos, e existia aí até o relacionamento entre humanos e deuses. A partir desse relacionamento surgiria assim os semideuses, certo? Ou os não puros, como as culturas gregas gostam de dizer. E aí, de um desses relacionamentos, o livro de vocês vai trazer uma história de um homem extremamente forte, que é símbolo da força, que ainda hoje é utilizado como adjetivo para quem quer representar alguém ou algo muito forte, que é o Hércules, que era filho de uma mortal, de uma humana, com o rei dos deuses, Zeus. E esse Hércules tinha uma força sobre-humana, tinha poderes sobrenaturais, e ele realizou assim vários trabalhos que eram impossíveis para os humanos até aquele momento. Então assim, o livro de vocês traz um desses trabalhos, a narrativa do leão de Nemeia, em que é considerado um dos 12 trabalhos de Hércules, certo? Então, para a gente finalizar aqui esse momento, eu quero
deixar para vocês a agenda que vai ser passada aqui nos comentários abaixo e também quero deixar para vocês uma pesquisa. Eu falei de um dos trabalhos de Hércules. Eu gostaria que vocês pesquisassem os outros 11. Então, qual é a pesquisa que vocês vão fazer? Depois de ler aí o Leão de Nemé, que é um dos trabalhos de Hércules, vocês vão pesquisar e copiar no caderno de vocês os outros 11 trabalhos de Hércules. Ok? Espero que tenha ficado claro. Façam suas anotações, façam a tarefa que depois a gente vai dar início a essa correção. Um abraço a todos, bons estudos!